Por que Conan escolheu o silêncio como arma? Porque, desde criança, ela aprendeu que o barulho atrai a dor. Em Amegakure, o som da chuva era a trilha das guerras. E o silêncio era o único refúgio que restava. Quando o mundo gritava, ela dobrava papel. Quando tudo caía, ela se tornava leve. No taoísmo, o vazio é a origem de todas as formas, e Conan entendeu isso melhor do que ninguém. Ela fez da quietude a sua espada, e da arte, o seu jutsu. Enquanto os outros destruíam com fogo e ferro, ela atacava com a fragilidade do papel. Mas era exatamente essa delicadeza que escondia sua força. Conan não precisava gritar para ser temida, bastava existir. Porque ela acreditava tanto no sonho de Yahiko? Porque ele foi o primeiro a fazê-la acreditar que a dor podia ter propósito. Enquanto o mundo via 3 órfãos, Yahiko via 3 sementes. E quando ele falava de um mundo sem guerras, Conan não ouvia um discurso, ouvia um eco do próprio coração. No budismo, ensina-se que o sofrimento é o caminho para a iluminação. Mas Conan e Yahiko acreditavam que a iluminação podia vir da união. Por isso, ela o seguiu. Não como uma sombra, mas como uma fé viva. E mesmo quando o sonho dele morreu, ela nunca deixou de tentar mantê-lo respirando. Porque ela confiou em Nagato mesmo após a perda de Yahiko? Porque ela não sabia mais o que era confiar em si mesma. Quando Yahiko morreu, parte dela morreu junto. E foi o olhar de Nagato, frio, distante, mas determinado, que lhe deu uma nova razão para continuar. No estoicismo, a dor é inevitável, mas a reação é uma escolha. Conan escolheu seguir o novo líder não por submissão, mas por necessidade. Ela acreditava que manter viva a visão de Yahiko, mesmo distorcida, ainda era melhor do que deixar o sonho desaparecer. Mas talvez o que ela tenha feito tenha sido trocar fé por culpa. Porque ela continuou ao lado do Pain, mesmo vendo o horror que ele causava. Porque o amor dela por Nagato era mais profundo do que a própria fé na humanidade. Ela viu aldeias destruídas, inocentes morrendo, mas enxergava tudo como parte de um sacrifício maior. No confucionismo, fala-se sobre a lealdade cega, aquela que confunde dever com virtude. Conan se perdeu nesse limite. Ela acreditava que a paz podia nascer do medo, e essa é a mais cruel das ilusões. Mas como culpar alguém que só conheceu o amor através da tragédia? Porque a dor não quebrou Conan, porque ela aprendeu a se refazer, pedaço por pedaço, como suas folhas de papel. Cada dobra era uma lembrança, cada forma, um fragmento de quem ela já foi. No Bushido, o verdadeiro guerreiro não teme a destruição, porque sabe que pode se reconstruir. Conan era isso, uma mulher que, mesmo rasgada, ainda era bela. Enquanto o mundo via uma traidora, ela via uma artista, moldando a dor em silêncio e o sofrimento em propósito. Por que a Conan lutou contra Toby sozinha? Porque pela primeira vez, ela entendeu que a fé também precisa de limite. Aquela luta não era contra o inimigo, mas sim contra anos de submissão, de espera e de culpa. No estoicismo, a coragem nasce quando deixamos de temer o destino. E Conan, ao enfrentar Toby, não lutava pela vitória, mas pela verdade. Ela queria provar que ainda podia decidir o próprio fim. E de certa forma, conseguiu. Morreu livre. Porque o autor a fez morrer daquele jeito? Essa é uma das maiores injustiças do anime. Conan merecia redenção, não silêncio. Depois de perder tudo, Yahiko, Nagato, a aldeia, o sonho, ela ainda acreditava. Mas o roteiro não deu a ela o mesmo direito que deu aos outros, o de recomeçar. No budismo, tudo é impermanente, até o sofrimento. Mas o autor não lhe deu o tempo da impermanência, apenas o da morte. E talvez seja por isso que, mesmo fora da história, Conan continua viva no coração dos fãs. Por que ela escolheu o papel como arma? Porque o papel é o símbolo da impermanência. Ele nasce puro, branco, e pode se tornar qualquer coisa. Uma flor, uma espada ou uma lembrança. No taoísmo, a força está em se adaptar. Conan era flexível como a água e cortante como o vento. Cada jutsu dela era um poema trágico sobre a natureza das coisas, belas, frágeis e passageiras. Por que Conan não tentou reviver o sonho de Amegakure? Porque ela sabia que alguns sonhos morrem junto com quem os cria. Ela manteve a aldeia em silêncio não por descuido,
mas por respeito. No confucionismo, o luto é a forma mais alta de amor. Conan chorou a vila sem lágrimas. Deixou que a chuva fizesse isso por ela. E no fundo, ela sabia. Algumas cicatrizes não devem ser curadas, apenas lembradas. Por que Conan parecia tão fria? Porque a frieza era a única forma de continuar viva no mundo que sempre a queimava. O silêncio dela era proteção, não distância. No estoicismo, o controle das emoções não é falta de sentimento, é domínio sobre o caos. E Conan dominou o caos como poucos, sem precisar gritar, sem precisar se justificar. Ela era o equilíbrio entre o gelo e a flor. Por que Conan poderia ser uma Hokage em busca da paz? Porque ela tinha sabedoria, estratégia e poder. Mas o mundo ninja não estava pronto para ser guiado pela compaixão. A história nunca permitiu que alguém liderasse com ternura. No Bushido, a força sem compaixão é apenas crueldade. E Conan, ironicamente, tinha ambas, a força de um guerreiro e o coração de uma mãe. Talvez, se o destino tivesse sido mais justo, ela teria fundado a nova era de equilíbrio que Nagato sonhou. Por que ela era o coração da Akatsuki? Porque mesmo cercada por assassinos, ela ainda acreditava na redenção. Conan era a única que tratava cada membro com humanidade. No confucionismo, o verdadeiro líder é aquele que inspira sem precisar mandar. E Conan fazia isso. Ela não era o medo na Akatsuki, era o respeito silencioso que os mantinha unidos. Por que Conan nunca teve um discípulo? Porque ela mesma ainda estava tentando se entender como mestra. Cada dor que viveu a tornou sábia, mas também distante. No Bushido, o mestre ensina primeiro pelo exemplo. E Conan só sabia ensinar com ausência. Talvez, se tivesse encontrado um pupilo, teria deixado a sua verdadeira herança, a fé sem fanatismo. Por que Conan nunca perdoou Konoha? Porque foi lá que tudo começou. A morte dos pais de Nagato, a guerra, o abandono. A aldeia da Folha nunca viu o que o próprio sistema causou. No estoicismo, o perdão é o ápice da sabedoria. Mas Conan não era santa, era humana. E alguns traumas não pedem perdão, pedem lembrança. Por que o autor apagou a Conan tão cedo? Porque talvez ele não soubesse o que fazer com um personagem tão completo. Ela era emoção, razão, fé e dor. Tudo em um só ser. E às vezes o equilíbrio assusta mais do que o caos. No taoísmo, o todo só existe na harmonia dos opostos. Conan era essa harmonia. E por isso, o mundo dela não a compreendeu. Por que Conan nunca virou uma lenda dentro da obra? Porque a verdadeira lenda não precisa de reconhecimento. Ela está na memória de quem sentiu a sua ausência. No Bushido, morrer com propósito é o maior dos méritos. E Conan morreu com propósito, proteger o legado de Nagato e o sonho de Yahiko. Mas no coração dos fãs, ela vive como aquilo que nunca deveria ter sido esquecido. Por que lembrar de Conan importa? Porque ela é o espelho da pureza em meio ao caos, a prova de que mesmo a flor mais frágil pode crescer na lama. No budismo, disse que a flor de lótus nasce da sujeira, mas nunca se suja. Conan era essa flor, serena, bela, trágica. E talvez seja por isso que sua história dói tanto, porque no fundo, ela nos mostra que a paz é feita por quem aprendeu a sofrer sem se tornar o sofrimento. Somos a mentalidade geek. E o que aprendemos hoje é que a verdadeira força está naqueles que transformam dor em compaixão e continuam acreditando mesmo quando o mundo inteiro já desistiu. Se essa mensagem te tocou, deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também carrega a alma de Conan do coração.